Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Processual Penal, nesse preparatório para a primeira fase do exame de ordem. Apenas algumas palavrinhas de introdução para que a gente possa se conhecer. Eu sou Fernanda Kelly, estarei com vocês na disciplina de Direito Processual Penal e nessa tarefa nós vamos abordar juntos os principais temas que são incidentes na primeira fase do exame de ordem. Então, nós não teremos aqui uma pretensão de esgotar todo o direito processual penal, mas dar uma abordagem sempre pontual, sempre vidrada na realidade da primeira fase do exame de ordem e usando para essa finalidade sempre as lentes da FGV, para que a gente tenha uma preparação de excelência e para que a gente chegue ao gabarito de todas as questões do direito processual penal. E eu ouvi um amém? Parece que sim, amém. Pessoal, e nessa tarefa nós precisamos, nesse nosso primeiro encontro, estabelecer um acordo de cavalheiros, porque eu pretendo cumprir a minha parte montando com vocês diariamente, em todas as nossas aulas, um cadernão. Vocês irão observar que eu vou selecionar alguns tópicos, em alguma medida vou também ditar alguns conceitos e sinalizar aspectos que são imprescindíveis. Esses aspectos eu vou sempre apontar como sendo OBS. Então, quando eu falar, anota uma OBS, isso significa atenção especial. Então, vocês coloquem o especial destaque no caderno de vocês e, sempre que possível, retomem essas OBS, para que fiquem realmente sedimentadas na memória de vocês. E, além disso, eu preciso que, em todas as nossas aulas, vocês estejam com caderno para acompanhar o que a gente vai montar juntos e depois ouso desafiar vocês a buscarem as questões da primeira fase sempre no caderno, elas estarão aí, garanto isso para vocês. E mais, preciso que o Código de Processo Penal esteja aberto em todas as nossas aulas. Nós temos aqui 18 horas aulas para a gente tratar do direito processual penal, então isso significa que teremos, a partir desta semana até a véspera da prova, 9 encontros, um encontro por semana. Então, para otimizar o tempo, eu vou apenas sinalizando os dispositivos de lei, indicando algumas súmulas. Vocês anotem, de meia-noite às 6 ninguém faz nada de útil, eu tenho certeza, e nós vamos dar vida útil a essas madrugadas. Então, na madrugada, vocês voltam ao Código de Processo Penal, leiam os artigos, memorizem esse artigo e depois sobrou um tempinho ali de 4 até 6 da manhã, a gente vai à leitura das súmulas. Combinado? Posso contar com isso? Porque, pessoal, sinceramente, é impossível a gente alcançar o gabarito que nós tanto pretendemos sem ter memorizado o texto de lei. Porque as questões que são fáceis, elas reproduzem o texto de lei. As que são um pouco mais densas vão exigir um raciocínio diante de uma situação concreta para que vocês estejam afiados sobre a realidade de um advogado. Correto? E depois disso, vou deixar para vocês, na área do aluno, semanalmente, questões que permitem o treinamento do conteúdo teórico desenvolvido em sala. E eu peço para vocês que resolvam essas questões. Quando eu cheguei, vocês viram que o Data Show estava ligado e já estava projetada uma primeira questão. Eu farei isso sempre, em todas as nossas aulas. Eu pretendo chegar, já deixar o material preparado, a ponto de bala, para que no finalzinho, ali nos últimos 5, 10 minutinhos, eu projete pelo menos uma questão para apresentar para vocês. Tá? E aí as outras que a gente não conseguir resolver em sala, nós vamos tratar através da área do aluno e eu preciso deixar para vocês um contato para que eu possa acompanhar de perto essa preparação de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me acessar de modo mais rápido, sem formalidade, eu estou à inteira disposição de vocês. Esse é o meu endereço lá no Instagram. Fiquem absolutamente tranquilos, tá? Vocês podem mandar mensagem no direct e eu respondo com a maior brevidade possível. Ou redijo o texto, às vezes até mesmo gravo um áudio, mas deixo vocês sempre com resposta. Peço apenas que se identifiquem, né? Que falem que são nossos alunos do Prolabore, da OAB, primeira fase. Correto? Porque vejam só,
O direito processual penal, ele precisa ser tratado com essa roupagem vidrada na realidade da primeira fase do exame de ordem. Por isso que eu preciso que vocês se identifiquem para que eu possa ter sinalizado exatamente o ponto da matéria em que estamos e qual é o raciocínio jurídico que nós formamos. Porque a gente tem que ajustar o direito processual penal a essa nossa realidade. Tudo bem até aqui? Até agora, em relação à nossa metodologia, vocês têm alguma dúvida? Não? Podemos seguir? Pessoal do online, fale comigo que eu estou te ouvindo. Alguma dúvida? Silenciaram. Me parece que não tem dúvidas. Brincadeira à parte, pessoal, mas se tiverem dúvida, estejam à vontade também. Estou inteiramente à disposição de vocês. Vocês têm um segundo canal de contato. dúvida@prolabore.com.br. É recebido aqui no Prolabore, eles se encarregam de nos encaminhar, a gente responde por intermédio deles. Mas se quiserem contato direto, está aqui. Tudo bem? Pessoal, então vamos ao que nos interessa. Vamos falar do melhor dessa vida, que só pode ser direito processual penal. Me permitam que, em alguns minutos iniciais da nossa aula, eu vou apresentar para vocês um desenvolvimento teórico do que seria o direito processual penal e como é que nós devemos pensar sobre o direito processual penal, tendo em vista aquele raciocínio que a FGV espera de você, candidato. Então, não pensem que eu esteja divagando em teoria, mas eu estou formando um terreno fértil para que, de agora em diante, a gente possa raciocinar tal como a FGV espera e, assim, a gente ter tranquilidade para marcar o X no seu devido lugar. Correto? Primeira coisa, nós precisamos, desde logo, diferenciar direito processual penal do direito penal. Todos vocês bem sabem que quando nós falamos do direito penal, nós estamos falando daquele conjunto de regras e princípios que definem infrações penais, é dizer, que definem crimes, contravenções penais, indicam os seus agentes e cominam sanções penais correspondentes, penas ou medidas de segurança. Em um comparativo com uma receita de bolo e de um modo muito simples, a gente poderia dizer que o direito penal ele nos apresenta os ingredientes. Ele vai dizer quais são os crimes, contravenções, qual a sanção correspondente. Já o direito processual penal, ele é um conjunto de regras e princípios que se destina a reger a aplicação do direito penal ao caso concreto. O direito processual penal, ele se apresenta como se fosse o modo de fazer, o modo de preparo. O que é que nós devemos fazer, como proceder, que formalidades observar para demonstrar que o fato praticado pelo agente de fato é aquele crime ou aquela contravenção penal que está descrito na lei. E o que mais? Quais são as técnicas que nós precisamos empregar para se chegar ao exercício do poder punitivo do Estado pela imposição de uma sanção? Em síntese, direito penal, ingredientes, processo penal, modo de fazer. E essa distinção, ela não é meramente teórica. Vocês vão observar que nós temos regras completamente distintas para a aplicação da lei penal ou lei processual penal no tempo, no espaço, contagem de prazos. Então, essa distinção é de crucial importância nesse primeiro momento. Estamos tranquilos até aqui? Depois disso, se estamos falando então e se a nossa tarefa é estudar o direito processual penal, isso significa dizer que a partir de agora nós vamos nos debruçar sobre um conjunto de normas e princípios que definem procedimentos, que definem técnicas, formalidades para aplicar o direito penal ao caso concreto. Acontece, porém, que esse conjunto de regras e princípios, eles estão agrupados, em regra, num decreto-lei 3689 de 1941, no chamado Código de Processo Penal. Como todos vocês bem sabem, esse Código de Processo Penal, ele tem a sua redação originária que remonta à década de 40. Isso equivale a dizer que a redação originária do Código de Processo Penal que precisamos lidar ainda hoje assenta-se em bases essencialmente autoritárias.
Porque a criação originária lá da década de 40 sofreu uma inspiração de legislação processual italiana, de um regime fascista. Exatamente por isso estava assentada numa presunção de culpa e de periculosidade do agente, porque buscava prestigiar a pretensão punitiva do Estado. Acontece, porém, que nós precisamos lidar com um texto da Constituição que é posterior ao Código de Processo Penal, que em 1988 deu um curso completamente oposto ao ordenamento jurídico. Isso significa dizer que a Constituição Federal estabeleceu entre nós um marco, inaugurando um sistema de amplas garantias individuais. Que, ao contrário do que pretendia o Código de Processo Penal na sua redação originária, desejava prestigiar a pretensão de liberdade do agente. E é com base nisso que nós precisamos lidar nos dias de hoje com um enorme desafio em se tratando de processo penal. Porque se o processo penal ele é a aplicação da lei penal ao caso concreto, se ele é o exercício do poder punitivo do Estado, a sua aplicação no caso concreto só tem legitimidade, só tem validade se suportar o filtro do texto da Constituição que lhe é posterior, que inaugurou um sistema de amplas garantias individuais, prestigiando a presunção de inocência e não mais a presunção de culpa ou de periculosidade. O nosso desafio e o que a FGV espera de vocês em se tratando de processo penal é sempre raciocinar diante de todos os dispositivos que nós vamos tratar de hoje em diante, buscando inaugurar aquilo que nós vamos chamar de processo penal constitucional. Processo penal constitucional é aquele que restabelece o necessário equilíbrio entre a pretensão punitiva do Estado e a pretensão de liberdade do agente. Nós precisamos buscar um sistema processual penal que seja eficiente, mas que observe e que resguarde, que tutele os direitos e garantias individuais. Deve nos interessar na mesma medida a condenação de uma pessoa comprovadamente culpada, tal como a absolvição de uma pessoa inocente. E como é que nós vamos, então, inaugurar esse raciocínio? Como é que nós vamos conduzir a aplicação das normas de direito processual penal, suportando o filtro do texto da Constituição, para concretizar esse equilíbrio, através da observância dos chamados princípios processuais penais. E esse é o nosso primeiro tema da nossa disciplina. Super caidor no exame de ordem. Princípios processuais penais constitucionais. Os princípios processuais penais constitucionais, eles nada mais são do que normas de balizamento. Serão, a partir de agora, os nossos vetores, o nosso fio condutor da interpretação e da aplicação do Código de Processo Penal. E esses princípios processuais penais nada mais são do que os direitos e garantias constitucionalmente assegurados. Me permitam mais um comparativo bastante simplista, mas que me parece esclarecedor. É como se a gente pensasse que o Código de Processo Penal que nós precisamos lidar seria a locomotiva e os trilhos seriam os princípios, ou seja, os direitos e garantias que extraímos do texto da Constituição e que vão servir como fios condutores da interpretação e aplicação do processo penal. E aí a gente vai dizer que a locomotiva só consegue ir até onde os seus trilhos
permitirem. E assim também deve ser a aplicação do processo penal. Se a gente perceber que a aplicação de uma norma do processo penal viola um direito ou uma garantia constitucionalmente assegurado, nós vamos dizer que esse ato não tem validade, porque ele não suporta o filtro da Constituição. Deixa de ser ato legítimo de exercício punitivo do poder do Estado e se torna um ato de tirania, de abuso, de excesso de poder. Tudo bem? Qual seria o primeiro, então, princípio processual penal? E observem que, como já antecipei, nós vamos fazer um recorte dentro do processo penal. E esse recorte me permite, desde logo, selecionar apenas 6 dos vários princípios que orientam a aplicação do processo penal. Nós vamos começar pelo principal, pela espinha dorsal que chamamos de devido processo legal. O devido processo legal, ele é considerado um princípio processual penal constitucional explícito, porque ele está expressamente mencionado no texto da Constituição, mais precisamente no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. E ele nos diz o seguinte, que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele consagra exatamente o que eu acabei de mencionar para vocês. Ele consagra o processo penal muito mais do que um simples instrumento de aplicação da lei penal ao caso concreto, mas como um verdadeiro instrumento de garantia do indivíduo frente à força inexorável do poder punitivo do Estado. E é nessa medida que a gente poderia traduzir em um bom português que devido ao processo legal é a observância das regras do jogo, a exigência de que todas as formalidades, que os atos processuais, que os procedimentos que estão tipificados, estabelecidos em lei, sejam observados, sem a supressão ou sem o desvirtuamento de um ato processual considerado essencial. Então, a gente não pode, porque você é alvo do processo penal, deixar de inquirir o acusado, deixar de inquirir uma testemunha. É preciso cumprir rigorosamente todas as regras do jogo. Isso é um devido processo legal. Em uma aplicação prática, eu diria para vocês que o exercício daquele poder punitivo do Estado, ele tem legitimidade, ele cumpre com o comando do devido processo legal, quando o processo ele tramita perante uma autoridade competente e ele tem como alicerce provas validamente colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ouviram o que eu disse? Contraditório e ampla defesa. São os 2 pilares que me permitem dizer que estamos diante de um devido processo legal. E apresentam-se para nós como os demais princípios que precisam ser estudados. Eu vou superar esse espaço porque, em se tratando de ampla defesa, eu preciso de descer em alguns detalhes. Por isso, já vou direto para essa parte para tratar da ampla defesa. A ampla defesa também se trata de um princípio processual penal constitucional explícito, porque ele está expressamente mencionado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Quando nós falamos em ampla defesa, a gente precisa pensar que, para compensar aquela situação de hipossuficiência e de fragilidade do indivíduo frente a todo o aparato estatal, porque a gente sabe que o Estado ele investiga através da polícia, ele acusa através do Ministério Público, ele julga através do Poder Judiciário. E do lado de cá, defendendo a sua pretensão de liberdade, está apenas o sujeito, individualmente considerado, no máximo assistido por um defensor técnico. Por isso é que, para compensar essa desigualdade, o texto da Constituição assegura que seja garantido ao sujeito um amplo arsenal de instrumentos de defesa. Por isso a gente diz ampla
defesa. E o seu sentido, ele somente é alcançado quando a gente consegue conjugar a chamada autodefesa e a chamada defesa técnica. Quando nós falamos em autodefesa, observem que o próprio nome já traz todo o seu sentido. Se é autodefesa, quer dizer que é o sujeito que está defendendo a si mesmo. Então, eu poderia dizer que a autodefesa, um pilar da ampla defesa, seria a defesa pessoal. É aquela que é exercida pessoalmente pelo agente que suporta a imputação que é formulada pelo Estado. E se trata de uma autodefesa, a gente precisa entender que ela é disponível. Disponível porque o sujeito ele apresenta a sua versão pessoal sobre os fatos que lhe são imputados, se ele quiser, se ele julgar conveniente, se ele julgar oportuno. Porque em relação aos fatos delitivos, ele pode silenciar e ele pode também mentir. Por isso que a gente diz que ela é disponível. Ela é exercida se ele julgar conveniente e oportuno. Mas observem que para que a gente chegue a uma ampla defesa, não basta assegurar só a oportunidade dele apresentar a versão pessoal. É preciso compensar aquela desigualdade, lembram? Por isso é que é preciso assegurar também a chamada defesa técnica. O que vocês entendem quando eu falo de defesa técnica? Só pode ser a defesa exercida por um profissional tecnicamente habilitado. Quem é o profissional tecnicamente habilitado? Ou melhor, quem são vocês? Palavra tem poder. Quem são? Advogados. Ouviu um amém? Amém. Força nisso aí. Essa defesa técnica, ela precisa ser desenvolvida. Ela até olhou para o céu, brilhou o olho, senti firmeza, hein? Isso está gravado. Depois a gente vai recortar essa parte e falar assim, olha, o poder daquela palavra, a força do seu pensamento te conduzindo à aprovação. Defesa técnica, portanto, é aquela exercida por um profissional técnico. Precisamente, um bacharel em Direito inscrito nos quadros da OAB. E observem vocês que, diferentemente da autodefesa, a defesa técnica ela é indisponível. Por que ela é indisponível? Tudo isso porque nós já começamos a invocar previsões do Código de Processo Penal. Mais precisamente, artigos 261 e 263 do Código de Processo Penal. Esses artigos, conjuntamente, eles traduzem a afirmação de que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, pode ser processado ou julgado sem um defensor técnico. Por isso que a gente diz que a defesa técnica é indisponível. E aí, nessa hipótese, ausente um defensor técnico, recai para o juiz a tarefa de nomear um defensor para o agente. E óbvio que a gente precisa assegurar a qualquer tempo a possibilidade daquele agente nomear um outro defensor da sua confiança. E aí o artigo 263, ele me diz que, como regra, nenhum acusado pode se defender sozinho, salvo se ele próprio é advogado, salvo se ele próprio é tecnicamente habilitado para o exercício da defesa. Mas isso só por si não basta. Nós já precisamos falar em súmula, mais precisamente da súmula 523 do STF. Essa súmula vai me dizer que, olha o quanto esse processo penal é fácil. Ele me diz que a ausência de defesa técnica é causa de nulidade. E uma nulidade que nós vamos reconhecer como sendo nulidade absoluta.
Mas observem que, para a gente alcançar essa ampla defesa num sentido mais real e efetivo, vocês concordam que não bastaria a presença física, formal ou até mesmo virtual de um defensor técnico? Não basta estar de corpo presente, pessoal, é preciso estar de corpo e alma. Isso significa dizer que é imprescindível identificar no curso do processo uma efetiva atividade defensiva por parte desse defensor técnico, porque só assim a gente fala de defesa técnica em concreto, exercida, cumprindo o comando constitucional. E aí observem que, como eu disse, não basta o corpo presente, é porque, completando esse sentido, o STF ele nos diz que a defesa técnica deficiente é causa de nulidade, porém uma nulidade relativa, que para ser reconhecida exige demonstração do prejuízo. Lembra que eu falei que o processo penal é muito fácil? Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos, todo mundo. A ausência começa com A, nulidade absoluta. Outra, deficiência, nulidade relativa. Fácil demais, não é? Sim ou não? Eu achei demais. Inclusive, quem vai para a segunda fase em penal? Todo mundo? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Tô brincando. Que alegria. Sejam muito bem-vindos. Olha, quem vai para o penal é aprovado de primeira. Amém. Faça uma invejinha branca em quem não é penalista. É? Beleza? É porque nunca escolheu o penal, é por isso. Escolhe o penal que vocês vão ver o caminho do sucesso. Pessoal, compreendido isso, nós já vamos para o segundo pilar do devido processo legal. Vocês lembram que o devido processo legal ele tem ampla defesa e contraditório. Esse é o próximo princípio que nós vamos tratar. Letra C. Princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele também é chamado de princípio da bilateralidade de audiência. E também encontra expressa previsão no texto da Constituição. Por isso é um princípio processual penal constitucional explícito. Previsão dele, lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Observem que o nome que nós atribuímos ao princípio carrega todo o seu sentido. Quando a gente fala princípio do contraditório ou princípio da bilateralidade, bi nos lembra dois, correto? E nós temos no processo penal dois polos, acusação e defesa. E esse princípio do contraditório, ele quer dizer simplesmente que seja também ouvida a parte contrária. Então, o contraditório, ele é simbolizado em um binômio. E esse binômio, ele se apresenta como sendo ciência e participação. O contraditório, ele estará satisfeito quando a parte contrária for cientificada de todo e qualquer fato alegado pela outra parte e de toda e qualquer prova produzida pela outra parte. Basta ser cientificado? Não. Além de ter ciência da prática, da prova ou do fato alegado, é preciso ser oportunizada a participação na produção daquele ato processual. Por isso a gente diz ciência e participação. De todo fato alegado ou prova produzida, é preciso ouvir também a parte contrária, para que lhe seja oportunizada a participação, ou seja, para que ela apresente a sua versão também sobre o fato alegado e a prova produzida. Então vejam vocês, se eu tenho nos autos do processo a juntada de um documento feito pela acusação, o juiz aprecia esse documento, forma o seu convencimento e em nenhum momento do processo penal a defesa foi intimada a respeito da juntada desse documento. Essa prova é válida?
Ela cumpre com o filtro do texto da Constituição? Não. E qual dos princípios restou lesado? Contraditório. Porque contraditório quer dizer que seja ouvida a parte contrária em relação a todo fato alegado e toda prova produzida. É a oportunidade que a gente precisa assegurar, tanto para a acusação quanto para a defesa, de influenciarem conjuntamente na formação do convencimento do julgador. Simples assim. Perfeito? E agora nós vamos ao princípio, que é o princípio do momento. Qual vocês acham que pode ser? Ouvir algo mais alto. Todas as vezes a gente liga a televisão, pega manchetes de jornal, está sendo falado sobre? Não. Abre esse coração para o processo penal entrar. Eu sei que ele está aí, eu sei que vocês sabem que eu estou falando da presunção de inocência. É o princípio do momento. Presunção de inocência também encontra a previsão no texto da Constituição, lá no artigo 5º, inciso 57. E ele me diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Observem que, por uma especial fidelidade à narrativa do texto constitucional, já que se trata de um princípio processual penal explícito, está expressamente positivado, a doutrina moderna e também seguida copiosamente pela jurisprudência, costuma chamar a presunção de inocência de princípio da não culpabilidade. Porque se vocês bem observarem, irão concluir que em nenhum momento a Constituição fala de pessoa inocente. Ela não utiliza esse termo inocência. Por isso que a gente tem essa possibilidade de utilizar uma expressão sinônima. Presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, que querem dizer simplesmente que a comprovação da autoria no processo penal está condicionada ao advento do marco final do processo. Está condicionada à existência de uma sentença definitiva, de uma sentença irrecorrível. Até esse marco final do processo, todos somos presumivelmente inocentes. Isso todos vocês já sabiam, correto? Mas o que importa para nós é compreender que a presunção de inocência, ela traz para o processo penal duas regras fundamentais. Uma primeira regra, que nós vamos chamar de regra probatória, ou regra de juízo. Isso significa dizer que se até o marco final do processo todos nós somos presumivelmente inocentes, nós temos a favor de nós um status constitucional da inocência ou da não culpabilidade. É por isso que não cabe a nós provar inocência, mas cabe ao contrário, ao Estado a demonstração da nossa culpa. É o Estado que tem a tarefa de afastar esse status constitucional da inocência. Isso em matéria processual penal, nós vamos dizer que o ônus da prova, em regra, cabe à acusação. Ou seja, é o Estado que tem que provar que o sujeito é culpado e não é o sujeito que tem que provar a sua inocência. Porque essa presunção da inocência é feita pelo próprio texto constitucional. Mas vocês observaram que eu utilizei uma expressão
em regra, é porque vocês precisam lembrar do que nos diz o artigo 156 do Código de Processo Penal. Ele diz assim, que a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Além e mais do que isso, pensem comigo sobre o que diz o artigo 373, inciso 2º do novo Código de Processo Civil. Ele diz assim, cabe ao réu a tarefa de fazer prova da existência de um fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão do autor. Se a gente tomar por empréstimo esta previsão lá do Código de Processo Civil e harmonizá-la com a previsão do artigo 156 do Código de Processo Penal, nós chegamos a uma filtragem constitucional por excelência. Porque se a gente sabe que o sujeito é presumivelmente inocente, a gente precisa buscar resgatar concretamente aquele equilíbrio entre a pretensão punitiva e a pretensão de liberdade. Quem é autor da ação penal? Quem é o titular de uma ação penal pública? O Estado, a acusação, que é o Ministério Público. Então, o autor, em se tratando de processo penal, seria o próprio Estado. E aí vejam que o Estado, ele precisa demonstrar a culpa do agente para afastar a presunção de inocência. Ele precisa fazer prova de que o fato praticado pelo agente é um fato típico. Porque é só diante de um fato típico que nós conseguimos fortalecer a pretensão punitiva do Estado. E agora, ao réu, à defesa. A defesa, como medida de exceção, caberia fazer prova as causas extintivas, impeditivas ou modificativas da pretensão punitiva. O que impede a pretensão de punir do Estado e prestigia a pretensão de liberdade em matéria processual penal? A prova, eu não vou falar. Eu quero que vocês raciocinem comigo. Vocês já começaram a estudar teoria do crime com o professor Franklin, não já? Vocês lembram o que é um crime, segundo um conceito analítico amparado numa corrente tripartida? Sim ou não? Tripartida, 3 substratos. Eu tenho um fato típico, ele precisa ser ilícito, chamamos isso de ilicitude, e o agente precisa ser culpável, culpabilidade, correto? Se eu disse para vocês que o fato típico precisa ser provado pelo Estado, a acusação, é porque recai para o Estado, a acusação, a tarefa de provar conduta, a tarefa de provar o resultado, a tarefa de provar o nexo causal entre a conduta e o resultado, e a tarefa de fazer prova da tipicidade. Dentro da conduta a gente tem, nunca é demais lembrar, ação e omissão, dolo e culpa. Então, quem faz prova de elemento subjetivo? Posso presumir dolo? Posso presumir culpa? Não. Isso tem que ser provado pelo Estado, a acusação, porque isso faz parte do fato típico. Por que a gente diz que o Estado da acusação tem que fazer prova do fato típico? Prestem muita atenção, não anotem nada agora. É porque a gente sabe que a relação que se estabelece entre esse primeiro substrato e o segundo é uma relação de indiciariedade. Vocês estudaram isso a partir de um nome que a gente chama de ratio cognoscendi. Lembram disso? O que é ratio cognoscendi?
O próprio nome já traz um sentido mais claro. A comprovação de que um fato é típico é a razão do conhecimento da ilicitude. Se eu provo que o fato é típico, eu tenho indícios de que ele também é ilícito. Eu tenho uma presunção relativa de que ele é ilícito, porque ilicitude nada mais é do que falar que o fato é contrário ao direito. Se não fosse contrário ao direito, ele não estava descrito em lei sob ameaça de pena. Por isso que se eu provo que o fato é típico, eu tenho indícios de que ele é contrário ao direito. Não fosse contrário, não estava descrito em lei sob ameaça de pena. Se a presunção é relativa, ela admite prova em sentido contrário. Não permite? Eu vou dizer que um fato é típico, mas não é ilícito, ou seja, o fato é lícito, permitido, está de acordo com o direito quando a gente fazer prova de que o agente o praticou ao amparo de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito. Quero que vocês me digam a quem cabe provar as causas de exclusão da ilicitude. A defesa. Porque vejam que o ordenamento jurídico, a partir da comprovação do fato típico, ele presume que ele é ilícito. Uma presunção que é relativa. Para afastar, eu preciso ter prova das causas de exclusão da ilicitude. Porque se eu excluo a ilicitude, existe crime? Não. Existe contravenção penal? Não. Se não existe crime ou contravenção penal, o Estado pode punir? Não. Isso é uma causa extintiva da pretensão punitiva do Estado, que prestigia a pretensão de liberdade. E quem vai prestigiar a pretensão de liberdade? É a acusação ou é a defesa? É a defesa. Por isso é que, como medida de exceção, recai para a defesa a prova da existência das causas de exclusão da ilicitude e também, posso ir dando um puxadinho aqui, e também da culpabilidade. Porque depois que a gente fez demonstração de fato típico de ilicitude, a gente analisa a culpabilidade, que é o merecimento da reprovação social. E a gente tem algumas circunstâncias que excluem a culpabilidade, que deixam a gente isento de pena. Por que ele fica isento de pena? Vocês lembram? Quando ele pratica o fato sob coação moral irresistível, em estado de obediência hierárquica, em hipótese de erro de proibição inevitável. Lembram dessas circunstâncias? Se elas deixam a gente isento de pena, ele não será punido. Não existe exercício de poder punitivo e ele permanece em liberdade. Por isso, a defesa deve fazer prova das causas de exclusão da culpabilidade. Traduzindo tudo isso em um bom português, é porque as causas de exclusão da ilicitude, elas excluem o crime. E as causas de exclusão da culpabilidade isentam o agente de pena. Por isso, são fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão do autor, da pretensão do Estado em punir. E se privilegiam a pretensão de liberdade, cabe à defesa provar. Observem que nós vamos, então, trabalhar com um processo penal que hoje consagra uma efetiva distribuição do ônus da prova. Eu tenho atividade probatória que também recai sobre a defesa. Mas vocês devem estar pensando, Fernando, onde você vai chegar, já que estamos falando de presunção de inocência? Eu quero chegar exatamente no grau de convencimento que a acusação precisa formar no julgador e que defesa precisa formar no julgador. Para dizer simplesmente
que se eu tenho presunção de inocência em favor da defesa, basta a defesa provocar no julgador um estado de fundada dúvida. Uma dúvida razoável de ter ele praticado o fato ao amparo de excludentes, ou de ilicitude ou de culpabilidade. Se ele provoca dúvida razoável, ele soma a essa dúvida razoável a presunção de inocência. Já em se tratando de acusação, a gente precisa de chegar a um juízo de certeza. Porque é só no juízo de certeza que a gente afasta a presunção de inocência. Tudo bem? Isso vai cair na sua prova, porque já caiu na primeira fase dizendo exatamente assim. Determinado sujeito desfere uma facada durante uma briga de bar. Duas testemunhas arroladas pela acusação informam que ele agrediu sem ter sido antes provocado ou na iminência de ter sido agredido pela vítima. Ele desferiu a facada e só. Duas testemunhas arroladas pela defesa informam que ele só desferiu a facada porque aquele que foi atingido pela facada havia antes lhe apontado uma arma de fogo. Estaria ele diante de uma agressão injusta iminente. E por isso, se ele deu o golpe de faca quando uma arma de fogo lhe foi apontada, ele estava amparado pela legítima defesa. E aí, gente, a FGV ela é tão clara, ela é tão bacana, que ela conclui assim: o juiz, ao proferir a decisão, constatou que remanescia nos autos do processo uma fundada dúvida de ter o agente praticado o fato em legítima defesa. E o que eu disse para vocês? Para a defesa, ela precisa chegar a um juízo de certeza que teve legítima defesa? Não. Ela tem a seu favor a presunção de inocência. Basta que a defesa provoque uma fundada dúvida, como a FGV narrou claramente. Ela nem te pediu para raciocinar se era uma dúvida ou se era fundada dúvida. Ela sempre diz claramente. E aí a questão narrava assim: o ônus da prova da causa de exclusão da ilicitude recai sobre a defesa. Entretanto, remanescendo fundada dúvida, a absolvição é medida que se impõe. Tá certo ou errado? A defesa cumpriu com o seu papel, provocou fundada dúvida, traz para si a presunção de inocência e pronto. A absolvição é a medida que se impõe. Fundamento disso, artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Vocês vão colocar para mim. Fiz uma bagunça aqui embaixo, mas no caderno de vocês tem um espacinho aqui. Depois que vocês escreveram causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, vocês vão puxar uma setinha e escrever assim para mim. Entre aspas, fundada dúvida. Entre aspas, fundada dúvida. É igual a absolvição. Exatamente assim, ó. Fundada dúvida. É igual a absolvição. Fundamento disso, artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Fui clara até aqui, pessoal? Posso seguir? Observem que, por tudo isso que nós falamos, vocês podem observar que existe uma perfeita sintonia entre a presunção de inocência e o chamado indúbio pro réu. Porque a dúvida haverá sempre de prevalecer em favor do réu. Com a distinção de que, se a dúvida recai sobre uma alegação cujo ônus da prova é da defesa, não basta uma simples dúvida. Haveria de ter uma dúvida razoável.
Perfeito? Seguindo, eu disse para vocês que são duas regras importantes em se tratando de presunção de inocência. Já falamos de uma primeira, que é a regra probatória ou de juízo. Agora nós vamos à segunda regra, que vamos chamar de regra de tratamento. A regra de tratamento, ela nos diz que o sujeito, porque tem a favor de si um status constitucional da inocência até o advento do marco final do processo, ele deve ser tratado como tal. Isso vem afirmar entre nós a nota da excepcionalidade das chamadas prisões provisórias. Excepcionalidade das prisões provisórias. As prisões provisórias também são chamadas de prisões cautelares, ou ainda de prisões processuais. Quando a gente fala de prisão que seja processual, cautelar ou provisória, é para fazer referência a uma privação da liberdade que acontece antes do marco final do processo. Eu estou falando de prisão temporária, estou falando de prisão preventiva, que acontecem no curso do processo com a finalidade de preservar a atividade de investigação ou a ação penal. Por isso são também chamadas de prisões cautelares. Mas observem que se a gente está lidando com um sujeito presumivelmente inocente, é imprescindível que essa privação da liberdade se dê pelo menor espaço de tempo possível. Porque elas são prisões sempre provisórias, devem ser de curta duração. Porque antes do marco final do processo, um sujeito que é presumivelmente inocente, ele precisa ter consagrado a favor de si a liberdade como regra e a prisão como medida de extrema exceção. Por isso é que nós não podemos ter decretação de privação da liberdade sem fundamentação nas hipóteses legais previstas no texto. Por isso que a gente não admite, em se tratando de prisão temporária, vamos ver isso nas aulas subsequentes, uma renovação simplesmente automática. Porque a gente não está lidando com regra, estamos lidando com exceção. E toda exceção tem que ser fundamentada. Sempre na sua adequação e na necessidade extrema daquela medida. Só assim a gente trata o agente como presumivelmente inocente. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora, nós precisamos de anotar uma OBS. Muita luz no seu caderno. A primeira OBS da nossa aula de hoje faz referência a duas ações declaratórias de constitucionalidade. Uma de número 43 e outra de número 44. A primeira, de número 43, foi manejada pelo Partido Ecológico Nacional. A segunda foi manejada pelo Conselho Federal da OAB. E observem vocês que, diante de ações que são declaratórias da constitucionalidade, pretendia-se a declaração da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que me diz assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Mas acontece, porém, que mesmo tendo declarado a constitucionalidade desse artigo, o STF, ele passou a admitir a chamada execução provisória da pena. O que isso significa dizer? Significa que para o STF,
Uma vez alcançada a condenação em segunda instância, o sujeito já poderia dar início ao cumprimento da sua pena. E isso para o STF não viola a presunção de inocência. E aí vocês devem estar pensando, mas Fernanda, a gente não acabou de falar que é preciso ter um marco final do processo? Porque ele só tem afastado a presunção de inocência quando a gente faz uma comprovação definitiva e irrecorrível da sua culpa. Acreditem vocês, abram esse coração e escutem essa. O STF, ele disse que trânsito em julgado em matéria processual penal é diferente do trânsito em julgado em matéria processual civil. O trânsito em julgado no processo civil coincide com sentença irrecorrível, coincide com sentença definitiva. Mas no processo penal, trânsito em julgado não quer dizer sentença irrecorrível. Quer dizer simplesmente comprovação da culpa, comprovação da autoria e da materialidade do fato delituoso. E isso se alcança na segunda instância. Então, ainda que pendentes recursos para STJ e STF, a culpa já estava comprovada. E isso para o STF é o trânsito em julgado a que se refere o texto da Constituição. Por isso não haveria violação da presunção de inocência. Observem que essa decisão, obviamente, contrariou o que pretendia a OAB. Mas em que pese isso, é importante que vocês tenham isso em mente, para que vocês possam raciocinar diante disso, já que estamos diante de uma provocação feita pela OAB e vocês irão realizar o exame de ordem. Então, tenham sinalizado esta provocação, o entendimento da OAB e qual foi a conclusão do STF. E vocês vão anotar para mim, em uma apertada síntese, o que nós precisamos de levar como entendimento. O STF admite a execução provisória da pena, vírgula, isto é, o início do cumprimento da pena, isto é, o início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Após condenação em segunda instância. Vírgula. Sem que isso importe. Sem que isso importe. Vírgula. Segundo o STF, sem que isso importe, segundo o STF, vírgula, em violação à presunção de inocência. Ponto final. Pessoal, um próximo princípio que nós precisamos alcançar, olhem para mim qual é a letra E, não é isso? É o princípio, isso mesmo, né? É o princípio da vedação da autoincriminação. Esse princípio, ele pode aparecer na sua prova a partir da seguinte expressão. Nemo tenetur si detegere. Gente, escrevam assim, em itálico. Ficou belo? Ficou não? Isso é um itálico. E observem vocês, o mais importante disso é vocês compreenderem que esse princípio,
ele é processual penal constitucional, porém implícito. Porque nós extraímos esse conteúdo da previsão constitucional do direito ao silêncio, que está lá no artigo 5º, inciso 63 da nossa Constituição. E a partir dessa interpretação, nemo tenetur se detegere, que vai dizer para nós, simplesmente traduzindo no nosso bom português, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Essa expressão que todos vocês bem conhecem, de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, revela entre nós 5 direitos que são assegurados às pessoas acusadas. Um primeiro direito que se confunde com a própria previsão constitucional desse princípio, que é o direito ao silêncio, que nós vamos registrar como sendo um direito de ficar calado. Então, observem que o sujeito, já que ele é presumivelmente inocente, ele não está obrigado a cooperar com os órgãos da persecução penal. Ele pode manter-se silente durante todo o curso da investigação e da ação penal. E o cuidado que a gente precisa ter é compreender que o silêncio do agente não importa em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo do agente. Acontece, porém, que esse direito constitucional ao silêncio não é um direito absoluto. Nós temos uma limitação, porque o sujeito ele não pode silenciar em relação aos seus dados de qualificação. Por isso a gente poderia completar, ele tem o direito de ficar calado, ressalvada a sua qualificação. Eu digo isso, pessoal, simplesmente porque a recusa em fornecer dados de qualificação, indicar o seu nome, indicar o seu endereço, a sua filiação, a sua profissão, caracteriza contravenção penal, na forma do artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. E mais do que isso, o agente não está autorizado a atribuir a si uma falsa identidade, sob pena de ser responsabilizado pelo crime de falsa identidade, que está lá no artigo 307 do Código Penal. Mas observem aqui, tenham uma especial atenção a isso. Para tratar da possibilidade de ser o agente responsabilizado pela falsa identidade, nós temos uma súmula. É a súmula 522 do STJ. Essa súmula me diz que a conduta de atribuir a si uma falsa identidade é conduta típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Para onde que eu viro para não dar isso? Vocês viram que eu estou mexendo toda hora para tentar evitar, mas acho que não. Para cá ficando, não tem isso, né? Será que é aqui que está mexendo? Tem que ficar longe de lá? Ah, entendi. Então eu posso mexer, não adianta eu ficar virando que não vai resolver. Vocês estão vendo que toda hora eu viro? Eu estou tentando evitar, mas enfim. Parece que eu ficar quietinha, passa, né? Olha só. Quando a gente fala que a conduta... Quando a gente... Caixinha, eu preciso falar. Quando eu não estou falando da matéria, ela funciona. Vamos lá. Tá vendo? Gente, isso é algo estranho. Tá vendo? Eu tô falando normal, gente. De outro assunto e tá... Quer ver? Gente do céu, olha. Oh. Se trocar a pilha do microfone?
Olha, dica de um técnico, hein? Então vamos. A súmula me diz que a conduta de atribuir a si uma falsa identidade perante a autoridade policial é conduta típica, quer dizer, caracteriza crime de falsa identidade. Porque o agente, nessa hipótese, não pode se socorrer da alegada autodefesa. O que aconteceria, por exemplo, se ele atribui a si uma falsa identidade porque ele sabe que existe contra ele um mandado de prisão em aberto. Ele é abordado pela autoridade e ele apresenta um nome falso, por exemplo. Ou então ele quer evitar o registro de maus antecedentes no seu verdadeiro nome. Isso seria uma alegação de autodefesa, mas essa cobertura não consagra a possibilidade de falsa identidade. O sujeito será responsabilizado e ele não tem essa válvula de escape. A alegação não cola. Tudo bem? Depois disso, o agente, além de ter o direito de ficar calado, ele só não pode silenciar sobre os seus dados de qualificação, ele tem ainda o direito de não dizer a verdade. Seria o que a gente poderia chamar de uma espécie de tolerância à mentira. Não é tecnicamente adequado a gente falar em direito de mentir, né? A gente não pode pensar que o ordenamento jurídico vai assegurar um comportamento antiético e imoral. Mas a gente pode dizer que há uma tolerância, porque da mentira não se produz nenhuma consequência prejudicial para o agente. Então, por isso é melhor a gente dizer direito de não dizer a verdade. Mas observem que o sujeito, ele tem o direito de não dizer a verdade apenas em relação aos fatos delitivos. Mais uma vez, ele não pode mentir sobre os seus dados pessoais, sobre os seus dados de qualificação. Mas aqui, essa tolerância à mentira também não é absoluta, nós temos limites. Porque se o agente incorrer nas chamadas mentiras agressivas, ou seja, se ele formular uma imputação falsa, ele responde por denunciação caluniosa. Se ele formular uma autoimputação falsa, ele responde pela autoacusação falsa, na forma do artigo 341 do Código Penal. Então, a gente poderia dizer que o direito de não dizer a verdade encontra limites. E nós vamos colocar salvo as mentiras agressivas, que são aquelas que importam na formulação de imputação falsa, que traz responsabilidade pela denunciação caluniosa, e a autoacusação falsa. Responsabilidade na forma do artigo 341 do Código Penal. Depois disso, e por razões óbvias, por todos os fundamentos que nós já esgotamos até aqui, o agente também tem o direito de não ser compelido a confessar o cometimento da infração penal. Tudo isso porque nós sabemos que, em que pese a redação originária, está fundamentada naquela presunção de culpa e de periculosidade, em que a gente buscava a confissão como a rainha das provas, hoje, com o filtro do texto constitucional que prestigia a pretensão de liberdade, em especial a presunção de inocência, o sujeito não pode mais ser forçado a confessar o seu cometimento do fato, porque a confissão seria uma prova incriminadora, uma prova contra si e que ele não está obrigado a produzir. Mas muito mais do que a confissão, nós poderíamos dizer que o sujeito, ele não está obrigado a praticar nenhum comportamento ativo que possa incriminá-lo. E esse seria o quarto direito que a gente extrai dessa vedação da autoincriminação. Direito de não praticar comportamento ativo. Grifem esse ativo. Comportamento ativo que possa
incriminá-lo. Todas as vezes que nós estamos falando de comportamento ativo no processo penal, a gente precisa fazer lembrança daqueles elementos de provas que, para serem produzidos, eles demandam um fazer, um agir por parte do agente. Então, se a gente tem essa garantia da vedação da autoincriminação, o sujeito não é obrigado a fazer alguma coisa que o incrimine, isso equivale a dizer que todos os elementos de prova que dependerem de uma ação por parte do agente só serão validamente colhidos se contarem previamente com o consentimento do agente. Exemplo disso é o que acontece com o exame grafotécnico. Nós precisamos, para chegar à autoria da infração penal, fazer um confronto de uma assinatura, por exemplo. Será que a gente pode obrigar o sujeito a nos fornecer um padrão para comparação pela via de exame grafotécnico? Se ele precisa colocar a sua assinatura, isso é comportamento ativo? Isso é um fazer por parte do agente? Sim. Se é um fazer, ele não está obrigado. Pessoal, reprodução simulada dos fatos, a conhecida reconstituição do crime. Como que a gente faz a reprodução simulada dos fatos? A partir da versão que o agente apresenta. Ele não está obrigado a confessar e também não está obrigado a fazer alguma coisa para cooperar com os órgãos da persecução penal. Então, pergunto, ele está obrigado a participar da reconstituição? Não está. E a acariação? Que a gente quer esclarecer um ponto relevante divergente. Ele está obrigado a participar da acariação? Sim ou não? Não está obrigado, porque a acariação demanda um fazer. Agora, o mais clássico dos exemplos que eu deixei propositalmente por último. O que eu estou falando? Bafômetro. Caiu o último exame de ordem. Sujeito está obrigado a se submeter ao teste do etilômetro, a soprar o bafômetro. O sopro é um fazer, é um comportamento ativo. Não está obrigado, porque ele tem a favor de si a garantia de não produzir provas contra si. Então, a tarefa de fazer prova de que o agente conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada recai sobre o Estado, a acusação. Tudo bem até aqui? Pessoal, preciso de 2 raciocínios para a gente compreender a nossa última OBS da aula de hoje. Vocês vão colocar para mim assim. Vou utilizar mais espaço. Arguições de descumprimento de preceito fundamental. 2. A de número 395 e 444. A primeira manejada pelo Partido dos Trabalhadores e a segunda manejada pela OAB. Por isso, a nossa especial atenção. Essas 2 arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, elas vinham dizer que aquela expressão que está contida no artigo 260 do Código de Processo Penal para interrogatório não foi recepcionada pelo texto da Constituição. Especialmente porque esse artigo 260 do Código de Processo Penal, ele trata da condução coercitiva. A condução coercitiva do agente para interrogatório descumpre o preceito fundamental que assegura ao agente o direito de não produzir provas contra si, que traduz entre nós o direito de não praticar comportamento ativo. Esse é o primeiro raciocínio que eu preciso de vocês. O segundo, lembra quando a gente tratava da ampla defesa? O que eu disse para vocês por ocasião da ampla defesa? Que ela tem 2 pilares, a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa é a defesa apresentada pessoalmente pelo agente, por ocasião do seu interrogatório.
ele está obrigado a apresentar a sua versão pessoal? Não. Por isso, a autodefesa é disponível. Ele exerce a autodefesa, apresenta a versão pessoal se ele achar oportuno e conveniente, porque, olha, ele tem direito de ficar calado sobre fatos delitivos, ele tem o direito de não dizer a verdade, então ele não está obrigado a participar do ato de interrogatório. Porque para ser interrogado, para apresentar a sua versão pessoal, o sujeito precisa comportar-se ativamente. Ele precisa falar e ele não está obrigado. E aí pergunto, se ele não está obrigado, ele pode ser conduzido sob varas à presença da autoridade policial na fase de investigação ou à presença da autoridade judiciária na fase da ação penal? Isso descumpre o preceito fundamental. Observem que nós estamos diante de um exemplo claro e notório de uma previsão do Código de Processo Penal que não suporta o filtro do texto da Constituição. Se não suporta esse filtro que a gente precisa prestigiar, isso significa dizer que é uma letra morta de lei, uma letra fria. E traduzindo isso, juridicamente, nós vamos dizer que essa parte não foi recepcionada pela Constituição. Por que eu digo não recepção? Porque a redação do Código de Processo Penal é anterior à Constituição. Se é antes da Constituição, não suporta o seu filtro, não recepcionado. Se fosse depois da Constituição, não se harmoniza com ela, seria inconstitucional. Tudo bem até aqui? Tranquilos? E aí a gente precisa saber do efeito. Porque observem que aqui nós tivemos o resultado que era esperado pela OAB. Porque o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao dizer que esta parte para interrogatório do artigo 260, que trata da condução coercitiva, não foi recepcionado pela Constituição, ele inaugurou entre nós um marco e passou a dizer que a condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório traz responsabilidade para a autoridade que determinou, para os agentes que executaram na esfera civil, penal e administrativa, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. E sem prejuízo ainda do reconhecimento da ilicitude da prova produzida. Ilicitude porque viola um direito material com fundamento no texto constitucional. Nada mais, nada menos do que a vedação da autoincriminação. Um desdobramento do direito ao silêncio. Vocês podem anotar isso em uma síntese? Segundo entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, segundo o entendimento do plenário do STF, não se admite a condução coercitiva de investigado, a condução coercitiva de réu, aliás, falei primeiro de investigado, né? De investigado ou de réu, para interrogatório, vírgula, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa da autoridade e de seus agentes, vírgula, civil, penal e administrativa da autoridade e de seus agentes, vírgula, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado,
e do reconhecimento da ilicitude da prova produzida. Ponto final. Eu disse para vocês que eram... Sim? Sim, apenas. E olha só, gente, importante da gente situar o contexto é porque essa manifestação se deu por ocasião da Operação Lava Jato, em que o número de conduções coercitivas superou absurdamente o número de prisões preventivas que foram decretadas naquele contexto. Então, para se evitar a execração pública, porque essa não é a finalidade do processo penal, é que se estabeleceu esse marco, tá? Não se pode mais conduzir coercitivamente. E uma informação muito importante. Vocês viram que eu sinalizei propositalmente investigado ou réu? É para dizer para vocês que a gente não admite condução coercitiva nem na fase de inquérito, nem na fase de ação penal, onde eu vou chamar o sujeito de acusado ou de réu. E observem, isso é para a pessoa investigada, que tem a favor de si direitos e garantias constitucionalmente assegurados. Já as testemunhas podem ser conduzidas coercitivamente, porque elas têm dever de comparecimento. Vamos observar que algumas estão dispensadas do compromisso de dizer a verdade, mas o dever de comparecimento existe para todas. Por isso, possibilidade de condução coercitiva. Tudo bem? Vamos seguindo. Eu disse para vocês que eram 5 os direitos que a gente iria extrair daquela vedação da autoincriminação. Resta apenas um. Só um minutinho, só para eu concluir esse raciocínio. O outro direito que a gente precisa falar, e aí a gente continua dentro daquela chave, significa o direito que tem o agente de não produzir prova incriminadora, invasiva. Prestem muita atenção nesse termo, invasiva. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu espero que vocês guardem do lado esquerdo do peito, que eu tenho certeza que o coração está aberto e o processo penal está entrando devagarinho, tá? Então, olha, quando a gente falar de prova invasiva, nós estamos falando daquelas intervenções corporais que importam em uma invasão física no organismo, extraindo parte dele. Todas as vezes que isso acontecer, sem consentimento do agente, nós estamos diante de uma prova incriminadora, invasiva, sem validade. Porque para que ela seja produzida validamente, o sujeito precisa consentir com a sua produção. Porque isso é um direito que decorre da vedação da autoincriminação. Imaginem vocês o seguinte exemplo. Nós precisamos coletar células bucais para um exame de DNA. E o sujeito é investigado por um crime de estupro. Foi coletado o material genético na genitália da vítima. Precisamos de células para confronto. Se nós captamos essas células bucais pela abertura da cavidade, raspamos e tiramos as células para exame. Isso é prova invasiva? Sim ou não? Sim, porque eu invadi fisicamente o corpo, a cavidade bucal e extraí parte deles, ainda que em imperceptíveis a olho nu, células bucais. Agora, se os agentes da autoridade policial utilizem da expertise de coletarem uma guimba de cigarro, bituca ou bira, como vocês queiram chamar, aquele restinho do cigarro que o sujeito dispensou ao sair da unidade policial, ou ao entrar na unidade policial, ele cuspiu o resto de um chiclete. Os peritos foram, com todas as cautelas de praxe, coletaram, extraíram as células bucais e utilizaram para confronto. A prova é válida ou não? É válida. É válida porque ela não foi invasiva. Porque não importou em uma invasão no corpo humano. Agora pergunto para vocês.
Se esse sujeito estivesse durante um interrogatório, sabemos que ele não é obrigado a participar do ato de interrogatório. Intimado, ele comparece voluntariamente. Ele já está suando o corpo todinho, porque ele é mesmo o autor. A circunstância está apertada para o lado dele. E ele pede um copo de água. Os policiais, sempre gentis, solícitos, servem um copo de água. Ele dispensa o copo de água na lixeira, onde não havia nenhum outro copo de água. Os peritos, com as cautelas de praxe, recolhem e examinam aquele copo e o exame bate exatamente com o material genético deixado na genitália da vítima. Essa questão caiu no exame de ordem. Pergunto para vocês, a prova é válida? Perfeitamente válida. Ela é incriminadora, mas não foi produzida de modo invasivo. Por isso não precisava do prévio consentimento do agente. Eu disse para vocês que o sujeito não está obrigado a fazer, ele não está obrigado a soprar. Mas será que ele está obrigado a suportar a coleta de sangue para exame da sua alcoolemia? Eu posso provar, alteração de capacidade psicomotora através de exame de sangue. Não soprou o teste do bafômetro, vamos forçar e retirar o sangue contra a vontade do agente? Podemos? Não, porque a coleta do sangue é prova invasiva. Muito bem. Pessoal, e o agente que é submetido a uma endoscopia em razão de estar transportando drogas, cápsulas, pílulas de entorpecentes no seu organismo, no seu aparelho digestivo, perguntam, isso é prova invasiva ou não? Não é? Pensem. Invasiva, só pensa assim, invade o corpo, a endoscopia, mais do que a coleta da célula bucal. É invasivo ou não é? Sim. Eu sei o que o senhor está pensando. Está pensando no exame de raio-x, não está? A endoscopia, a gente insere o mecanismo. A gente não só faz a radiografia sem invasão ao corpo. E aí observem, foi ótima a sua pergunta, porque eu já aproveito para esclarecer para vocês uma divergência que nós temos na doutrina em se tratando de raio-x. Eu preciso dizer para que vocês tenham argumentações para enfrentar o exame de ordem caso venha uma situação de raio-x. Pelo seguinte, raio-x, para alguns doutrinadores, não é prova invasiva, porque não invade o corpo. É como se fosse uma fotografia. Mas para outros, porém, o raio-x é uma forma de se invadir o corpo, porque você enxerga dentro dele. Mas, gente, não é relevante para nós discutir se o exame de raio-x é invasivo ou não é invasivo. Porque o mais importante disso é que a prova coletada, em se tratando de um agente que está transportando pílulas ou cápsulas de entorpecentes, ela será igualmente válida. Explico por quê. Para aqueles que dizem que a prova não é invasiva, então ela pode ser produzida. Então seria válida. Não afeta a vedação da autoincriminação. Para aqueles que dizem que ela é invasiva, nós temos um outro argumento fortíssimo que a gente busca por invocação do princípio da proporcionalidade. Se ele está transportando entorpecentes no aparelho digestivo, ele está em um risco iminente de vida. Então, entre o direito à vida e o direito de não produzir provas contra si, qual que há de prevalecer? O direito à vida. Por isso é que a prova seria válida, pela invocação da ponderação desses valores igualmente constitucionais. Olha esse processo penal, gente. Maravilhoso, não é? Fala sério. Mora no coração, né? Agora, compreendido isso, nós vamos ao nosso último princípio para a gente fechar a nossa aula de hoje e encerrar o nosso tema. Nós vamos a um princípio que é um princípio processual penal propriamente dito. Nós vamos chamar de princípio da identidade física do juiz.
Esse princípio encontra previsão no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ele é uma grande novidade porque, por muito tempo, ele só existia no âmbito do processo civil. E o princípio da identidade física do juiz, ele vai me dizer que, como regra, o juiz que presidiu a instrução deverá julgar o feito. Princípio da identidade física, ele é idealizado a partir da compreensão de que o processo penal ele é uma máquina do tempo. Porque no processo penal a gente busca reconstruir de modo aproximativo o crime, que é um fato do passado. Nós buscamos reconstruí-lo no curso do processo, que é presente, projetando seus efeitos para o futuro, que é a imposição da sanção penal. Por isso, no processo penal, quando a gente quer reconstruir aproximadamente aquilo que imaginamos ter se passado no mundo dos fatos, é imprescindível a gente se valer dos sentidos humanos, que nos permitem alcançar uma solução mais justa, mais aproximada daquilo que é a verdade do mundo real. Por isso é que nós temos a identidade física. Se o juiz presidiu a instrução, coletando as provas, inquirindo testemunhas, interrogando o investigado, interrogando vítimas, ele tem uma melhor percepção sensorial sobre os fatos. E isso é um facilitador para a formação do seu convencimento. Por isso deve ser esse o juiz a proferir a sentença, a julgar o feito. Presidiu a instrução, ele se vincula àquela causa. Essa é a regra. Porém, entretanto, todavia, é uma grande novidade do processo penal, dito simplesmente assim, sem nenhuma menção à exceção. Mas acontece que nós vamos recepcionar uma exceção que a gente busca lá no artigo 132, caput, do antigo Código de Processo Civil de 1973, que inclusive não tem correspondência no atual Código de Processo Civil de 2015. E essa exceção me diz o seguinte, que o agente, ou melhor, o magistrado que tiver sido licenciado, convocado, promovido, aposentado ou afastado por qualquer motivo, este, excepcionalmente, não irá proferir decisão naquele processo que ele presidiu a instrução. E estes autos todos, conjuntamente, serão transferidos para o seu sucessor legal. E isso não importa em violação ao princípio da identidade física do juiz e também não importa em violação ao princípio do juiz natural. Porque a gente vai simplesmente transferir os processos todos para o sucessor. Agora, problema nós teríamos se a gente fizesse uma transferência excepcional, casuística. Este processo vai para o juiz A, este para o B, este para o C. Essa indicação proposital violaria a identidade física do juiz. Então, a grande novidade, a pelinha que eu vou mostrar para vocês na primeira questão que eu pretendo resolver já nessa primeira aula, se refere exatamente a isso. Nós tínhamos um juiz que presidiu a instrução, mas em razão de ter alcançado uma daquelas exceções que a gente recepciona no processo penal, ele não proferiu o julgamento. E a gente quer saber se esse ato é válido ou não. Podemos ir a ele? Você poderia, por gentileza, apagar a luz? Vejam essa questão. Trácio foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código Penal. A peça inaugural foi recebida pelo juiz titular da Vara Única da Comarca X, que presidiu a audiência de instrução e julgamento. Encerrada a instrução do feito, o processo foi concluso ao juiz substituto,
que proferiu sentença condenatória, tendo em vista que o juiz titular havia sido promovido e estava, nesse momento, na 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Antes de chegarmos às assertivas, houve violação ao princípio da identidade física do juiz? Não. Estamos diante da exceção, que a gente busca onde? No antigo Código de Processo Civil. Então, de acordo com a Lei Processual Penal, assinale a alternativa correta. A sentença é nula? Então, já posso ir para a alternativa? Não há nulidade na sentença, porque não se faz exigível a identidade física do juiz diante das peculiaridades narradas no enunciado. E a alternativa D dizia que a sentença é nula. Portanto, a alternativa correta, acende para mim, por favor, é a letra C. Vejam vocês que a FGV ela não se contenta em se tratando de direito processual penal, que a gente foque apenas nas previsões que estão contidas no texto. Porque o Código de Processo Penal, ao consagrar a identidade física do juiz, ele não faz ressalva às exceções, ele só menciona a regra. E as exceções a gente importa por empréstimo do antigo Código de Processo Civil, mas que seguem sendo aplicadas por analogia ao processo penal. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Encerramos princípios processuais penais constitucionais. Na próxima aula nós vamos com temas muito importantes. Vamos falar de lei processual penal no tempo, no espaço, contagem de prazos e já vamos iniciar inquérito policial. Tudo isso para a gente otimizar o desenvolvimento, o conteúdo e chegarmos ao máximo possível e garantir esse gabarito que nós estamos buscando. Beijo no coração. E quem vem aí para a segunda fase do penal? Eu ouvi um amém de aprovados? Amém. Obrigada, pessoal. Beijão no coração. Tchau, pessoal do online.